Olá, tudo bem? Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos aqui na live da Ensina Mais, Turma da Mônica. Vamos começar com lives para explicar alguns conceitos na área da educação, né? Que muitas pessoas não sabem e são muito importantes para serem verificadas, analisadas, né? E sanadas, que vai ajudar muito as crianças lá no futuro. Então, estamos começando aí a passar um pouquinho por mês, um pouquinho de informação e assim uma live também para explicar um pouquinho aí sobre esses pontos que a gente vai trabalhando, né? E para ajudar, para ficar uma coisa mais dinâmica, então o Michael aqui vai me ajudar, eu vou chamar ele vai me ajudar aqui para deixa eu aceitá-lo. Então hoje a gente vai falar sobre gaps no aprendizado. O que são esses gaps? Né? Oi, Michael, tudo bom? Tudo bom, Denise? Tudo bem, galera? Como é que estão? Tudo certo? Tudo bem. Deixa eu colocar mais para cima para ficar mais igual. Tá me vendo direitinho aí? Tudo certinho, também aqui acho que tô enquadrado certinho, né? Tá dando pra ver bem. Tá. Uhum. Legal. Vamos começar então, Denise. Eu vi que você já apresentou um pouquinho, já falou o tema que a gente está trabalhando o mês e o que a gente vai conversar. Então, para quem está nos assistindo agora, para quem vai ver depois, né, o conteúdo dessa live, eu queria que você, de forma resumida, explicasse de novo o que significa gap e qual é o efeito do gap no aprendizado de qualquer jovem, criança, de qualquer adolescente, por favor. Então, os gaps, eles são as lacunas no conhecimento. O que são essas lacunas? Elas são partes do aprendizado que não são realmente aprendidas. Então, teve mãe que já me perguntou, mas o que são gaps? Então, são, às vezes, o que acontecia antigamente? As pessoas, muitas vezes a gente passou por isso também, né? Ah, não aprendeu, passou de ano, acabou, não tem problema, passou, né? Não vou usar isso na vida, tal. Só que o que acontece? Muitas vezes, inclusive a maioria, principalmente nas matérias essenciais, como português e matemática, esses gaps, eles são cumulativos, né? Essas lacunas. Então, você vai precisar deles lá na frente. Só que você não se deu conta, ou você não percebeu isso. Mas uma hora ou outra você precisou, né? Então, e se você não sana essas dúvidas, se você não trabalha com essas lacunas, né? Elas depois ficam cada vez maiores. Então, por isso que a gente está falando sobre isso esse mês. Tá, então para a gente tentar exemplificar e deixar mais fácil para compreensão, é como se eu fosse, por exemplo, um aluno de um ano um pouco mais avançado, precisasse buscar, por exemplo, português, preciso buscar a divisão por sílaba. E aí eu não consigo lembrar como é que funciona a sílaba, o que é uma sílaba, como é que eu uso isso, como é que eu separo isso num texto, e aí eu vou fazer uma redação e acabo tendo dificuldade. É mais ou menos isso? Sim, por exemplo, como, né, um jornalista, ele vai precisar escrever bem. Se ele não escrever bem, ele não vai conseguir formar a ideia para fazer um texto direito. Erros gramaticais não são tolerados no jornalismo, né? Então, Exato. mesmo e assim, para você, justamente o que você falou, você vai dividir uma palavra, você precisa da separação de sílaba. Se você não aprendeu a separação de sílaba lá no primeiro, segundo ano, como é que você vai aprender? Ah, mas separação de sílaba é fácil. Mas requer todo um mecanismo para você trabalhar isso. São muitas palavras no português. Por isso que o estudo ele leva anos, porque tudo tem que ser aprendido e assimilado. Então não é fácil. Você chega e fala assim, é rápido, eu aprendo isso rapidinho. Não, são várias palavras que você precisa aprender isso, né? Por isso que todo estudo de curso de idioma, de curso, enfim, tudo que a gente trabalha, ele leva um tempo, porque o aprendizado ele não é rápido, não é assim. Você pega o Uhum. superficial quando é rápido,
mas você precisa se aprofundar. Esse aprofundamento é quando você internaliza o conhecimento, é com esses estudos de várias palavras, no caso do português. Na matemática, muitas pessoas não gostam de matemática, não se dão bem com matemática, e aí elas acabam criando até um trauma em cima disso, né? Muitas vezes. Sim. Então, fala, Sim. eu sou péssima em matemática. Mas matemática você usa tudo na sua vida. Então, até você ser um caixa de um banco, ou caixa de supermercado, você precisa saber matemática, né? Então, assim, e outra, por que você não pode ser melhor só porque você não sabe matemática, uma outras coisas que você quiser na sua vida? O problema do gap é que ele te limita. Então, a gente não dá importância para isso, né? A maioria das pessoas não dá importância. Então, a gente se limita, acaba virando até um trauma escondido ali, que você fala, eu não vou fazer isso porque eu não sou boa naquilo. Mas por quê? Por que você não vai lá e trabalha aquela competência, aquela habilidade para ser boa naquilo, né? Para aprender aquilo. Então, a matemática é um exemplo que as pessoas têm bastante dificuldade em geral. E a matemática é uma que, hoje em dia, as crianças estão tendo muitos gaps na matemática, né? Em português também. Mas, assim, na matemática tem bastante, com as novas metodologias usadas, estão passando, ainda mais que essa pandemia ficou pior ainda, porque passou tudo por cima uma coisa por cima da outra, porque precisa seguir a matéria, e as crianças estão tendo dificuldade com tudo, até com uma subtração simples, elas estão levando essas dificuldades lá para o 5º ano. Então, elas aprendem isso no 2º ano, elas estão levando isso para frente. Então, essas dificuldades, essas dúvidas, que às vezes a gente acha banal, mas ele vai aprender? Não. Se você não trabalha essa dificuldade, não vai aprender. E o erro vai crescer cada vez mais, porque uma coisa depende da outra, uma coisa é ligada na outra. E aí, lá na frente, ele vai se limitar, ele vai falar, não, mas eu não quero fazer isso porque é muito difícil. Mas podia não ser difícil para ele. Podia ser mais fácil se tivesse trabalhado isso lá atrás. Né? Então, às vezes, quando você explica de uma outra forma, aí a pessoa se dá conta e fala, nossa, mas era só isso? Era. Só que não explicaram da maneira que você poderia entender. Explicaram de outras maneiras. Né? Então, aí é que a gente trabalha o gap. Então, isso é muito importante, né? E é isso que é legal da live, a gente poder explicar isso para as pessoas, que o gap, ele é um fator importante, ele tem que ser trabalhado, né, nas crianças. E não achar que o filho, porque vai bem, às vezes tira nota boa, 8, 9, não, meu filho não precisa, não tem gap. Dá uma investigada, né? Às vezes é bom dar uma investigada, dar uma perguntada. A nota, ela não significa muito. Não significa. Porque naquela prova, foi bem, você não sabe como é que é a prova em si. Hoje em dia, então, a prova não significa nada durante a pandemia. Mas, assim, você não sabe especificamente as dúvidas. Porque, às vezes, aquela dúvida não caiu na prova do UFA. Graças a Deus, não caiu, né? E tem outra coisa, né, Denise? Para a prova, se você tem uma ideia, mesmo que básica, do que vai cair na prova, tu pode estudar só aquele conteúdo para saber responder aquilo no dia seguinte, e no segundo dia você já não lembra mais. Às vezes a gente descarta, e isso vai fazer uma diferença lá na frente, porque é a soma de todos os conhecimentos que vai te dar a base para você escolher uma profissão e desempenhar bem a tua profissão lá na frente, não é? As pessoas, em geral, a gente acaba falando em vestibular, né? Vestibular, e as pessoas acabam se fixando nesse parâmetro de vestibular. Mas se meu filho não quiser fazer uma faculdade, se não quiser fazer um vestibular... Não, realmente, não é? Mas, assim, a questão é, por que limitar ele? Por que limitar a criança? E se ela tem competência para fazer o que ela quiser na vida, né? E precisa da faculdade para isso? Então, assim, por que a gente limita? Por que deixar na mão? Se aprender, aprendeu. Não, nós como os pais temos a obrigação de ajudar os nossos filhos, ainda mais na situação que a gente está hoje em dia, né? Onde temos mais conhecimento hoje de transtornos de aprendizado, que a gente também vai começar a falar sobre isso. Então, temos mais conhecimento sobre isso. As pesquisas científicas estão aí para nos ajudar a cada vez mais evidenciar isso e a gente entender o que acontece no nosso cérebro.
E Uhum. para entender esses transtornos. Ah, mas por que hoje em dia tem tanto transtorno e não tinha antes? Porque não tinha diagnóstico muito bom, né? Uhum. Antigamente. Hoje em Sim. dia se sabe muito mais. E outra, justamente, porque tem fatores ambientais que também ajudam nesse processo, né? E Uhum. hoje em dia, com tudo isso, a gente trabalha os gaps. Por isso que são metodologias desenvolvidas, Uhum. diferentes, para atingir vários tipos de aprendizado, né? Então, isso é muito legal. E Uhum. temos que chamar a atenção dos pais com relação a isso. Legal. Falando sobre os pais, quais são os erros mais comuns dos pais, ou que pais ou responsáveis cometem na hora de identificar essa dificuldade do filho? É minimizar a situação? Tem alguma outra coisa que costuma se fazer e aí, por conta disso, não se dá importância devida a resolver, a recuperar aquele conteúdo que foi perdido? Sim, muitos pais, em geral, eles minimizam, né? Ah, não tem problema, depois ele aprende, ou vou esperar para ver se aprende, ou passa por isso, é aquela questão. Ah, não tem problema, não vai usar isso na vida. Então, acabam realmente diminuindo aquela matéria, muitas vezes, aquela questão, e eles não sabem que o filho não aprendeu. É muito difícil o pai estar lá junto com o filho e saber que ele não aprendeu. Eles se preocupam muitas vezes com ler e escrever e não se preocupam com as outras coisas que vêm a partir disso, né? Que tem toda uma interpretação de texto, toda uma formação textual. E aí entra aquela questão, ah, mas eu não aprendi, não tem porquê, eu não tive problema na minha vida, enfim. Será? Será que não seria diferente se você tivesse Uhum. aprendido? Né? Será que não. Ou ele vai deixar de dar oportunidades para o seu filho, desenvolvendo mais essas, né? No caso, essas habilidades, essas competências, porque simplesmente, deixa para lá, né? Ele Uhum. aprende. Não. Se a gente não ensinar a criança, o adolescente, a pensar, a desenvolver toda uma interpretação de texto, né? Se a gente não ensinar a criar história e a Uhum. escrever a história, porque a escrita ela é muito importante, muito Sim. importante. Então, dentro da escrita, precisa, porque a escrita faz parte da memorização. Então, a Uhum. criança, além dela estar lá raciocinando, pensando, ela pode digitar, sim, e depois ela tem que escrever. Porque a Uhum. escrita, ela faz parte, a parte responsável pela escrita no cérebro é a mesma da memorização. Então, Olha que é legal. extremamente importante, né? Uhum. Escrever. Até se Uhum. prestar atenção, a maioria das pessoas, não sei se vocês prestaram atenção, deve se ater a isso, né? Se eu escrever, eu lembro. Eu sou uma pessoa Uhum. assim, né? Eu Uhum. posso. Aí tem aquela, hoje em dia a gente tem excelentes mecanismos aplicativos da tecnologia, né? Que ajudam a gente com lembretes. Uhum. Mas Sim. para mim não é a mesma coisa. Para mim Sim. não é. Eu preciso da Uhum. minha agendinha para lembrar dos meus compromissos. Uhum. Então eu pego a minha agenda, eu posso até escrever, eu me mando mensagem no WhatsApp para lembrar das coisas também. Mas Eu assim, também. se eu escrevo, eu lembro. Eu Uhum. sou visual, então eu lembro exatamente o que eu escrevi. Agora, Uhum. se eu não escrevo, dificilmente eu vou lembrar. Posso É até mais fácil de lembrar, entender, né? mas é mais complicado, é mais difícil. E Uhum. como hoje em dia a gente tem várias coisas para fazer, né? São Sim. muitos compromissos, muitas coisas, né? Hoje em dia, com tanta live também, você quer assistir, tem tanto Uhum. conteúdo bom na internet, com as lives marcadas que a gente quer assistir, né? Sim. Então, cursos online, e a gente precisa estar ali, senão a gente perde. Perde a palestra, perde o webinário, perde a live. Então, ela é interessante mesmo a gente ou colocar um alarme também no celular para ajudar, mas na questão do aprendizado, a gente tem que escrever, não tem jeito, Uhum. porque faz parte da nossa biologia, né? Sim. Sim. Só pra gente dizer aqui, né? Mencionar. Tu tá recebendo aqui um abraço do João Pedro. Aqui, ó. É. Oi, tia. Aqui é o João Pedro. Vou João, responder o João Pedro aqui, mandar um que abraço legal. para ele. Obrigado, João, por estar aqui com a gente. Denise, você falou um pouco aí sobre a memorização como uma dica, né? Já adiantando um pouquinho, como uma dica que ajuda
ajuda não só crianças, mas ajuda adultos, né? Como a gente está falando aqui, a decorar, memorizar, né? Eu lembro que na faculdade eu escrevia muito, né? O professor falava Sim, e eu anotava o que ele ia dizendo, e aí na hora de estudar ficava muito mais simples realmente de relembrar e tudo mais, né? Mas existem outras coisas que podem ser feitas, né? O pai, por exemplo, ajudar o filho com a lição de casa, ou de repente questionar, falar assim, filho, o que você aprendeu ontem? Ah, tal coisa, pai. Me explica como é que funciona. Essas coisas, elas também ajudam, elas fazem com que a criança, o adolescente, ele consiga ter um reforço do conteúdo que ele já recebeu? sim, sim. Ajuda e muito, tá? Faz muito, é muito importante que os pais, eles façam parte desse acompanhamento. É muito difícil com a correria do dia a dia, mas Sim. pega o final de semana, mas coitado, ele já estuda todos os dias e ainda vou... Mas faz uma revisãozinha, não é uma revisão, pega o caderno dele, vê se ele tá, que ele tá, se ele tá copiando da lousa, na apostila, se a apostila está completa. Também fazer isso todo dia, às vezes não dá, mas assim, dia sim, dia Uhum, não. Só dá uma olhadinha, uhum, o que ele fez hoje, né? E aí você vai lá, o que você fez hoje, filho? Ah, eu fiz aqui assim, mas por que você fez isso? Nossa, mas você vai começar a perceber coisas assim, muito, assim, até você entra numa intimidade do seu filho, né? Por exemplo, a minha filha, ela desenha em tudo nos livros dela. Então, uhum. assim, ela teve uma época que ela comia papel, então ela comia a apostila dela. Então, assim, são coisas que se eu não estou ali em cima ajudando e prestando atenção, eu não sei e passa. E faz mal para Sim. ela, né? Então não é Uhum, legal isso. sim. Então, isso é muito importante. Então, você ficando em cima, olhando ali, você não precisa ficar chata, vai ficar brigando. Não. É você ir acompanhando mesmo. Pega, dá uma olhadinha, tal, vê como é que tá a letra, se ele está escrevendo, se ele está com dificuldade, pergunta, você entendeu? A professora está explicando, o que você está achando? Muitas crianças eles não lembram, eles falam, não sei, tá bom, eles não querem ficar respondendo. Mas conforme você vai desenvolvendo isso com a criança, com o seu Uhum, filho, e explicando que ele precisa te contar isso, então, ele precisa contar, você explica. Meu filho não gostava de falar as coisas para mim, né? Minha filha falava assim, não sei, não sei o quê. Mas aí eu fui conversando. Olha, é muito importante que vocês me contem, porque eu preciso saber se vocês estão bem, se vocês não estão bem. Porque eu sou a mãe de vocês, eu preciso saber as coisas que vocês passam na escola, eu não tô lá para ver, né? Então eu preciso saber sim, se vocês claro. estão entendendo, se vocês estão indo bem. Tá? Então você vai explicando, não é rápido, e essa relação, esse acompanhamento não é rápido, ele não é fácil, tá? É muito difícil mesmo, não é fácil, mas é essencial. É essencial, essencial isso para o desenvolvimento até emotivo da criança, emocional da Uhum, criança, né? Ela vai se uhum, sentir muito mais amparada pelo pai e pela mãe. uhum, Eu tô falando mãe, mas assim, pais também, né? É uhum, muito, muito importante isso, porque eles estão vendo que vocês estão interessados na vida deles e que eles podem contar com vocês. Né? Então, essa aproximação, e sempre assim, explicando, porque eles passam por todo o tempo, cada fase tem uma questão emocional envolvida. Então, eles uhum. vão passando isso. Tem época que não dá para explicar muito, tem que ser mais resumido, e depois eles começam com os porquês, e aí você tem que explicar melhor, e você se aprofunda um pouco mais na explicação. E aí você sempre explicando e falando, que interessante eles contarem, você consegue fazer esse acompanhamento. E aí você consegue identificar esses gaps, né, essas lacunas no aprendizado. Porque você começa a ver algumas dificuldades dos seus filhos, né? Olha, ele está tendo dificuldade assim, ele está tendo dificuldade com aquilo. E aí você vê. Por quê? Principalmente na base, que é do primeiro ao quinto ano, né? Porque é a construção de todo um conhecimento para a vida inteira. Sim. Então, aquilo que a gente estava falando de gramática, de português, de Uhum, interpretação de texto, que é a produção textual, a parte da uhum, matemática, que é a tabuada, subtração com reserva, que eles têm dificuldade, adição com reserva, sim. hoje em dia que é com númerozinho em cima, né, quando sobe, Aham, isso. a multiplicação e a divisão. Nossa! Uhum, E não adianta achar que eles vão aprender com o tempo. Eles não aprendem. Não aprendem. Não uhum, aprendem. Não é sozinho, não vai baixar na cabeça deles que eles vão dar um clique e vai aprender. sim. Não.
sim. tem que ter ali uma ajuda, um acompanhamento, alguém que explique de uma forma diferente para eles Uhum. fazerem. Outra coisa muito importante que falta hoje em dia é a prática desses exercícios. Uhum, sim. Prática que a gente faz com a escrita. Uhum. Esse é Maravilha, perfeito. essencial. E tu estava falando assim da questão dos pais, né, da questão emocional, e é legal que se começa de cedo esse tipo de ação do pai, a criança, o filho, a filha, ela não vai crescer achando que aquilo é simplesmente uma cobrança do pai. Vai ver como um cuidado do pai, isso vai até ajudar a estreitar relacionamento, Com né? certeza. Com Então, quer dizer, certeza. tem vários benefícios educacionais, mas para a vida em família também, né? Com Então, certeza. Ele vai saber que ele ele vai pode contar conseguir. com você, principalmente nos Sim. primeiros 3 anos, o primeiro, segundo e Uhum. o terceiro ano, eles não Uhum. querem contar nada, passam por uma fase assim bem complicada, eles não falam nada Uhum. muitas vezes, não são todos, né? Mas eu Claro. digo, muitas crianças, eles não nem contam muito o que acontece na escola. Então, Uhum. não, eu não sei, foi legal, mãe, foi legal. Inclusive, depois eu vou dar dicas também de perguntas que a gente pode fazer para as crianças, para eles começarem a mudar esse padrão de Uhum. resposta, né? Uhum. Então, em vez de ele falar, olha, você lembra o que você viu hoje? Ou, enfim, o que você fez hoje na escola? Ele vai falar, não sei, porque foi muita coisa o que ele fez na Uhum. escola. Ele não vai Sim. enumerar tudo para você. Mas se você Uhum. começa a perguntar, as perguntas têm que ser diferentes. Então, a Dá um exemplo perguntar, pra gente, por me favor? fala a coisa mais legal que você fez hoje. O que você Uhum. mais gostou de fazer hoje? Então você começa a destacar algumas coisas no seu dia a dia, no dia a dia deles, né? Que eles Uhum. vão começar. Aí eles começam a te contar. Aí você Ah, que começa a legal. puxar por essa história, né? Então a Uhum. minha filha ela não falava nada, não contava nada. É muito difícil ela contar as coisas. E aí eu comecei a fazer isso Uhum. ela tá com 10 anos, né? Então assim, muito difícil, ela não falava nada, tá? E hoje em dia, eu tenho que dar o start. Falou assim, e aí, Uhum. filha, como é que foi a aula hoje? Aconteceu alguma coisa? Alguém brigou com alguém? Né? Alguma pergunta assim, Uhum. mas que chame a atenção. Ai, mãe, sabe o que aconteceu hoje? Ai, porque a fulana falou isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo. Ela começa a contar o dia inteiro. Foi só um Uhum. start. Mas eu levei um tempo até eu conseguir construir esse relacionamento com Uhum. ela e ela entender que era legal compartilhar e que ela Sim. podia me contar o que ela quisesse, que ia ser muito Uhum. legal. E que eu, como mãe, eu me interesso na vida social dela, que é a escola, Sim. né? Sim. Então, isso a Sim. gente cria esse relacionamento e essa confiança entre um e Uhum. outro. Isso é muito legal. É trabalhoso, não é fácil e a gente não pode desistir. Isso que é Uhum. importante. É, obstáculo nunca vai faltar, né? A gente Não, tem que saber lidar com ele, né? Não tem jeito. A Flávia fez até um comentário legal aqui, ó, dizendo o seguinte: esse acompanhamento dos pais estimula as crianças a buscar mais conhecimento. E é uma realidade, né? Quanto mais estímulo, quanto mais se trabalha, mais se quer. E é legal que isso, como você falou, a gente consegue construir junto com os nossos filhos, né? com certeza. E é muito importante. A gente chama de inteligência emocional. A inteligência Uhum. emocional, ela liga, né, conforme as emoções, como é que ele tá bravo, triste. Então, para a criança conhecer todo esse vocabulário emocional, porque existem mais de 30 e Uhum. poucas emoções aí, em que você Uhum. explora isso com a criança, né? Começa a explorar, tem aí várias terapias para explorar esse mundo, mas você já começa a fazer isso como pai, como mãe, né? Então Uhum. você já pode começar, né? Então até quando o seu filho estiver lá e cabisbaixo, emburrou, você viu que ele mudou, alguma coisa aconteceu. Agora você tem que descobrir o que aconteceu, né? Então você começa ali a tentar investigar de leve, o que aconteceu, filho? Por que você tá assim? Ele vai falar, não sei, Uhum. porque ele não sabe daquele sentimento, daquela emoção que aconteceu com ele. Ele não sabe te falar, não é porque muitas vezes pode ser que ele não queira falar, pode ser, mas ele não sabe. Aí você tem que começar a tentar ver a situação que fez ele mudar. E conforme for essa situação, você tenta ali. Você ficou chateado porque a fulana falou isso para você? Fiquei. Eu não gostei que ela falou isso para mim. Aí você começa a ensinar
a emoção para a criança, né? A Uhum. mostrar, na verdade, para ela o que é aquela emoção que ela está sentindo. Essa é a educação emocional. Uhum. Então, Uhum. ela começa a entender. Com meu filho acontecia bastante. Ele mudava de humor, ficava bravo. Aí eu falava para ele, Martinho, você tá bravo porque a Isis não te emprestou o lápis? Uhum. Foi. Eu não gostei porque ela não me Uhum. emprestou o lápis. Ah, eu falei, Uhum. então, filho, tá vendo? Você tem que falar porque você não gosta, né? Porque as pessoas não têm como adivinhar que você não gosta. Claro. Então, isso é interessante, né? Aí você Uhum. começa. Isso daí faz parte de tudo, da escola, do dia a dia, né? E aos pouquinhos você constrói essa relação, tanto com o Uhum. sentimento, como com a parte. Porque a lacuna, ela é formada e acaba desgastando a criança. Então, acaba com a autoestima dela. Muitas vezes, né? Por quê? Porque às vezes são questões que um amiguinho, são coisas tão pequenas que às vezes acontecem no dia a dia na escola e a gente não tá lá para ajudá-los, né? E a professora muitas vezes nem viu, não viu, nem tchum para aquilo, né? Não, Uhum. nem Sim. percebeu. E aí, às vezes, alguma coisinha pequena, tipo, todo mundo acabou o exercício e ele não conseguiu acabar, porque ele não entendeu Uhum. direito, porque ele não estava conseguindo copiar a tempo. Aquilo vai traumatizando a criança. Isso é a gente Sim. lembrar da nossa infância, né? Quase aquelas matérias que a gente também não conseguia, tal, o que a gente queria? A gente queria se esconder, a gente nem perguntava, a gente tinha vergonha de perguntar, né? Sim, Porque verdade. vão me chamar de burro, não vou perguntar. Né? E isso é um gaps que a gente formava para a gente mesmo, Uhum. né? Uhum. Então, isso daí acaba ocasionando o quê? A pessoa que às vezes não quer fazer uma área específica porque se acha ruim naquela matéria. E não existe isso. Não existe. Você pode ter uma facilidade maior para, sei lá, para matemática, para português, né? Dependendo, mas isso também tem muito desenvolvimento do cérebro aí, né? Toda essa Uhum. parte do desenvolvimento infantil também influencia nessas áreas do cérebro, né? No que você faz, os estímulos que você recebe, que é a parte ambiental. Então, se você consegue Uhum. desenvolver bastante ali toda a parte do cérebro que trabalha os pontos principais, ele vai conseguir ali depois enxergar o que ele gosta mais. E não o que ele é melhor, mas o que ele gosta Uhum. mais. Esse é o importante. O que a gente busca na nossa vida? A gente busca eles chamam de unag, né? Que é juntar tudo. Que é o que te dá Uhum. prazer, o que você gosta, o que você estudou, enfim, e tudo é a Sim. filosofia de vida, né? Uhum. E quando você tem tudo isso trabalhado no seu cérebro, você consegue trabalhar tudo. Você é bom em tudo. Ou seja, não Uhum. tem essa de, eu sou ruim. Né? Não, você é bom em tudo. Agora escolhe o que te faz feliz. Então, Sim. isso é o essencial. Aí você, naquela área, você vai e estuda mais, né? Uhum. Então, isso é legal. É a gente, nós como pais, criarmos essa base para os nossos filhos lá no futuro. É um outro pensamento, é uma nova tendência, é o que a gente tem que agora. A ciência está aí para nos ajudar. Então, Uhum. nossa nova geração, a gente tem que fazer isso por eles, né? Sim, Passar o com que a gente certeza. passou, a nossa experiência e ajudar os nossos Uhum. filhos. Uhum. Com certeza. Para quem está chegando aí agora, né? Boa noite. A gente está falando um pouco com a Denise sobre gaps, né? Que são lacunas no conhecimento. Muitas das coisas que a gente está falando aqui, né, Denise, a gente acabou já colocando no blog da Ensina Mais aqui de Santos esse mês. Então, se algum desses assuntos que a gente já abordou aqui te interessou, você quer mais detalhe, corre lá no site. Tem essas informações todas bem detalhadinhas, tá? Para você não ter dúvida. E tem os contatos também da escola, Sim. caso precise detalhar alguma coisa a mais, precise de alguma informação adicional. Tá bom? Denise, a gente falou então sobre o que é o gap, o efeito que ele causa, suas consequências, como os pais podem trabalhar, erros mais frequentes, né, cometidos pelos Sim. pais. Agora eu queria que você explicasse um pouco como o educador que recebe uma criança que tem gap, ele precisa trabalhar, como ele planeja o ensino, o reforço, como ele planeja o trabalho para que essa criança, esse jovem consiga recuperar o que ele perdeu lá atrás sem e dando continuidade ao ensino regular que ele já está recebendo. Como é que funciona? Bom, o educador, o que é interessante? Numa sala de aula é mais difícil, né? Com mais alunos, você conseguir, assim, às vezes, sanar a dúvida de todos, né?
Mas, em geral, o que é interessante é você conhecer os seus alunos, isso é muito importante, você saber como que eles aprendem, né? Como assim, como que eles aprendem? Então, as crianças, a gente precisa dos 3 tipos de estímulo: visual, auditivo e sinestésico. Aliás, para todo mundo, né? Não é só para as crianças. E tem criança que é mais visual, tem criança que é mais auditiva e tem criança que ela é mais sinestésica. Temos que ter recursos em sala de aula, né? Mas é fazer esses recursos, criar esses recursos, né? Joguinho no final da aula que lembra aquela matéria, né? Nem que Uhum. seja um quebra-cabeça, que é excelente, inclusive, né? Para desenvolver aí várias áreas do cérebro. Um dominó com as palavras do tema, enfim. Esse tipo de atividade é muito legal para essa parte da internalização. Aí você, nessas brincadeiras, até uma revisãozinha, você percebe quem aprendeu e quem não aprendeu, quem ainda está com dúvida, né? E isso é legal ser trabalhado aula a aula. Então, com essas Uhum. brincadeiras, com essas interações divertidas, né? Você começa a ver quem não aprendeu direito aquela matéria que você passou, quem não entendeu direito e quem entendeu bem. E aí você pode selecionar na sua cabeça, né? Ver quem ali está precisando melhorar e fazendo umas atividades diferentes, sempre assim, nós não batendo no mesmo conteúdo, porque o conteúdo vai modificando, mas depois fazendo uma revisão com algum artifício diferente, alguma Uhum. brincadeira diferente, algum jogo, alguma coisa divertida. Por quê? Para você entrar naquela parte divertida e ele trazer para o concreto, né? Que é onde ele realmente aprende aquela Sim. matéria, né? Uhum. Para isso, você tem que estudar, tem que ir atrás, tem que pegar ali várias ideias. Eu gosto muito de usar vídeos, né? Sim. Vídeo e joguinhos. Então, vídeo sobre aquela matéria. As crianças, elas até uns 9 anos, mais assim, elas aprendem muito com música. Muito com música. Então, Uhum. você põe um vídeo, tipo um clipezinho de alguma matéria, sobre aquela matéria que você está passando, mas visual, eles vão ficar ali fascinados com o visual, então eles vão ter a memória visual, eles vão lembrar daquilo visualmente e eles vão colocar o auditivo junto. E se você fizer Uhum. eles dançarem a música, eles vão usar o sinestésico junto. Então eles vão gravar aquela, no caso, o conteúdo da música, né? Do que foi falado na música, você explica a música antes também, não é só jogar a música e pronto. Você vai lá e Uhum. vai reiterando as partes da música que estão falando sobre a matéria que você deu. Aquilo faz eles aprofundarem e internalizarem o conhecimento. Então, é excelente, porque você consegue trabalhar os 3 tipos ali de aprendizado. É muito Legal. legal. Uhum. Criatividade, Isso o né? pai e Tem a que mãe usar a também pode fazer em criatividade, casa. né? Oi? Tanto estava falando que é criatividade, né? Tanto do professor quanto do pai e da mãe. Isso é uma coisa legal, né? Que a tecnologia, né, permite, né? Tu pode ir no YouTube, em algum lugar, pegar ideias a respeito daquilo, aplicar na tua casa. Vai ser divertido, a criança vai aprender sem perceber e você está evitando que um problema surja lá na frente, né? Então, no final das contas, Exatamente. é disposição para Exatamente. pesquisar, Por isso que as disposição para crianças, às vezes aplicar. as crianças pequenas que gostam de YouTube, né? Que fica assistindo bastante YouTube, Sim. por exemplo, você põe lá a música em inglês, né? Colors. Aí ela Uhum. começa blue, yellow, enfim, ela decora rápido as cores em inglês. Porque ela tá ouvindo aquilo várias vezes. Né? Ela Uhum. gosta daquela música, ela está vendo também algum vídeo sobre aquelas cores. E ela muitas vezes está dançando junto. Então ela está internalizando todo o conhecimento daquele momento, fora a repetição, né? Então, Sim. assim, isso é legal. A gente deveria fazer isso com todas as matérias que eles, pelo menos as mais difíceis, enfim, a gente devia Uhum. fazer, era música para tabuada, né? Porque aí a Uhum. criança aprende a tabuada com a música. Então, isso é muito legal, né? Por exemplo, verbo, conjugação de verbo também, né? Eu lembro dos meus professores, a Bianca até colocou aqui, que ela lembra da época que os professores que ela teve que fizeram isso. Exatamente. Eu tinha professor de química que inventava a música da tabela periódica, né? Uhum. Então, assim, olha, Você não esquece e nunca mais a aí você música, né? decora, você memoriza aquilo, você Não esquece entende, mais. não É. esquece mais.
É muito legal fazer frases, né, com as questões. É muito legal. E são realmente Uhum. artifícios, né, mecanismos assim que envolvem criatividade, mas que hoje em dia está tão fácil, de fácil acesso para a Sim. gente, e a gente vai trabalhando com as crianças dessa forma, né? Então a gente consegue pegar e atingir de todos os níveis de Uhum. aprendizado das crianças. A gente precisa sempre estar em cima, ajudando eles, e estar tentando ali realmente trabalhar esse conteúdo. Então isso é bem Legal, legal. legal, legal. Muito bom. Então já fica aí uma dica para os pais, inclusive, né? Vai na internet, pesquisa, aplica em casa, vai se divertir, vai divertir a criança, vão aprender. O pai também pode acabar lembrando de algumas coisas que não está mais lembrado também, né? Então todo mundo acaba aproveitando, né? Vocês Denise, lembram eu queria. aquela. Eu lembrei agora, sabe aquela Ah, música Cabeça, Ombro, sim, Joelho e Pé? Que ela tem em sim. inglês, né? Tem. Uhum, As crianças amam essa música, porque ela uhum, mexe muito com o corpo, ela é divertida. sim, Então, você faz isso com a criança, se você quiser em inglês ou faz em português, ela depois vai se lembrar que é cabeça, ombro, joelho e pé, uhum, joelho e pé. uhum, Então, ela vai ficar com aquilo, ela vai saber o nome das partes do corpo, o que é também muito importante, essa consciência corporal para as crianças, uhum. que faz parte do aprendizado. Também tem Legal, essa outra música. Então, a gente tem várias músicas sim. que ajudam, né? Uhum, Nessas descobertas, nesse desenvolvimento infantil. uhum, muito bom. Então, fica até aqui um convite, né? Se algum pai que estiver assistindo a gente fizer e achar legal, der um resultado legal, comenta aí que a gente vai lendo, a Isso. gente vai interagindo, tá? E que se vocês tiverem também, quem está assistindo agora, tiver alguma pergunta, vai mandando pra gente, né? Pode mandar O pergunta. Denise, eu queria que tu falasse então um pouco sobre a metodologia que a Ensina Mais tem para ajudar crianças que chegam à unidade, que chegam à escola com gaps. Como é que funciona a metodologia? Qual é o trabalho de vocês no dia a dia para ajudar pessoas nessa condição? A gente usa esses artifícios. Então, Tá? foi desenvolvida uma metodologia, né? Que acaba usando a gamificação, jogos, a interação da criança com a tecnologia. Então, ela é uma Uhum, parte da aula, né? Então, uma parte da aula, por quê? Não é a aula inteira assim, né? Porque, como eu falei, ela precisa da parte da escrita para memorização, ela precisa treinar e exercitar. Então, uhum, a parte da atenção, por quê? Se a gente não tem atenção, a gente não tem memorização, tá? Faz uhum, parte do aprendizado a atenção. Depois a gente vai falar sobre isso na outra, que a gente vai falar sobre o TDAH. O déficit de atenção. Então, por que que muitas, às vezes as crianças têm essa lacuna, esse gap? Porque faltou uhum, atenção naquele momento, né? uhum, Porque não foi interessante para ela aquilo. Ela, é chato. Então ela sim, virou e acabou, ela não prestou atenção naquele momento. Então, por ela não ter prestado atenção, ela não internalizou o conhecimento. E aí você volta para aquela questão, para ela ficou como chato. E como ficou marcado para ela como chato, ela não vai querer te dar atenção mais. Agora, uhum, por isso que entra a parte de jogos e brincadeiras, porque você traz ela para uma brincadeira em que ela vai aprender aquilo. Então, como uhum, você vai trazer ela sem ela querer, ela vai estar aprendendo. Né? Por isso que entra essa parte da ludicidade, das brincadeiras, né? Até a Flávia falou aqui que brincar de stop, forca também é muito bom, é excelente. Realmente, todas essas brincadeiras que a gente tem, esses joguinhos que a gente tem, eles são bons. Não tem um que não uhum, seja. Então, por mais que você não tenha um joguinho em casa, aqueles que a gente fazia quando era criança, que é forca, stop, uhum, até o jogo da velha, faz, sim, pega um papel, uma caneta e faz com eles. Você está uhum, ensinando eles a terem ali uma estratégia, um sim, raciocínio, aumentar o vocabulário. Eu fui brincar com meus filhos de forca agora, no final de semana. Nossa, eu fiquei. Aí a gente fez. E tem uma outra brincadeira que chama Tirando de Letra. Aí que legal. eles dão. É muito legal esse jogo, porque o jogo você cai lá, você sorteia duas letras, ele fala, você joga o dado, ele fala duas letras, aí você tira T e L. Então você tem que Uhum, colocar em um tempo, 30 segundos, o máximo de letra que tiver com T e L, com palavras que uhum, tiverem com T e L. uhum, Aí você vai lá, que nem um stop, mas é com tipos de letra no meio. Aí você vai uhum, fazendo.
Mas você, no começo, eles dão umas travadas, porque eles não lembram, Sim. eles ainda estão enferrujados. Mas depois de umas rodadas, você fica impressionada com tanta palavra que eles lembram. Você fala, Uhum. nossa, nem eu lembrava dessas palavras. Você fica impressionado. E aí você Uhum. vê como Sim. ele já tem, vai aumentando o vocabulário, porque eles ficam do Uhum. outro, né? Ah, é Uhum. verdade, tem essa palavra. O que é essa palavra que eu não sei? Então, eles começam ali a ampliar o vocabulário também. É muito legal. Então, por mais que você, pai e mãe, não tenha jogos em casa, cria. Faz assim. Pega um sábado, né, com eles em casa, um domingo, um pouquinho, uma horinha só, meia horinha com eles. Vamos jogar Uhum. agora? Vamos. Ah, põe lá eles para jogar, joga junto, né? Então, o pai Sim. e a mãe tem que fazer parte disso, porque é muito importante para construir esse relacionamento com o filho. Isso é Uhum. muito importante. Às vezes a Uhum. gente acha, deixa eles lá brincar, são crianças e tal. Não, essa questão do pai e da mãe brincar junto é muito importante para você desenvolver esse relacionamento com o seu filho. Uhum. Para criar essa confiança que ele pode contar para você o que ele quiser. E depois, com o tempo, você consegue que ele te conte as coisas, que, né, eles já começam ali a criar essa confidencialidade com você. Isso é muito legal. E é um relacionamento que você está criando, principalmente dos 7 ou 14 anos. Uhum. Então, é que é quando eles têm essa parte ainda em desenvolvimento da socialização. Então, isso é essencial, é muito importante. É muito importante Uhum. mesmo. Tá. A gente já tá, por incrível que pareça, eu vim dar uma olhada aqui, a gente já tá há 40 minutos mais ou menos Olha conversando, só, passa muito né? rápido. Passa rápido. Passa rápido. Eu queria, já para a gente ir encaminhando aí pro fim dessa live, né? Só ressaltando que mês que vem a gente vai trabalhar um outro tema, né? Que a Denise já adiantou, que é o TDAH. Isso, é. Significa, para quem não sabe, transtorno de atenção e Déficit de hiperatividade. atenção e Perdão. hiperatividade. Isso. Legal. Então, assim, já é um outro tema, causa gap, tem outras consequências, então já fiquem espertos aí para a gente trabalhar isso, que a gente vai trabalhar isso a partir da virada do mês, né? Mas ainda Isso. fechando o assunto aqui, Denise, eu queria que você dissesse, que você desse algum tipo de orientação a mais para os pais, que conselhos a mais você pode dar para que os pais saibam lidar com a situação e a partir do momento em que eles percebam que falta alguma coisa em termos de conhecimento para o filho, poder correr atrás de resolver a situação. Qual é o conselho que você dá? Quais são as orientações que você pode dar? É muito importante os pais estarem realmente fazendo essa análise em casa, prestando atenção, né? Se realmente eles estão aprendendo ou não, e não através das notas, porque a nota hoje em dia não é um índice que se pode levar assim muito em consideração. Eu cito como exemplo, a minha filha ela vai bem nas provas, mas ela fazendo, por exemplo, com a gente, faz o acompanhamento com a gente lá na Ensina Mais. Ela está indo excelente, ela está entendendo a matéria. Então, por mais que antes ela fosse 8, agora ela está 10. Então, ela está Uhum, sabendo tudo, ela está desenvolvendo muito melhor, ela está muito mais feliz. Ela está mais feliz. Né? Então, você vê que ela gosta de estudar, ela gosta de ir para a escola, porque ela está indo bem, ela é elogiada pelas professoras. Então, você vê que o desempenho dela melhorou muito. Né? E ela é muito mais participativa na sala de aula porque ela tem a autoconfiança. Quando a gente fala, é a autoestima da criança abalada, as pessoas não dão tanta importância, mas ela é uhum, essencial para você conseguir seguir o seu sonho. O que você quiser fazer na vida, você precisa da sua autoestima. E ela é construída desde pequenininha, ela é construída lá na escola. Por que a gente fala da escola? Porque a escola, ela é a nossa segunda casa. Então, a gente está passando, a criança, ela passa por esse processo de transformação, primeiro em casa, né? Onde ela uhum, cria esse relacionamento com a família, e depois é na escola. Nessa parte da escola é onde começam a aflorar várias coisas emocionais, várias questões emocionais, e a autoestima é uma delas, muito uhum, importante. Várias coisas que a gente passa na escola, a nossa autoestima, ela afeta a nossa autoestima, né? sim. Então, e aí a gente leva para o resto da vida e a gente nem percebe que a gente leva para o resto da vida. Por isso que é legal hoje em dia tantas coisas que estão descobrindo, que estão se falando, porque a gente começa a analisar na gente como que era acontecer na nossa época e a gente pode melhorar para os nossos filhos.
Então, a gente Uhum. pode ter essa consciência com os nossos filhos, ajudá-los nessa parte emocional e resgatar a autoestima. Não é inflar a autoestima, deixar eles lá se achando, não é isso. Mas é deixar eles apropriados deles mesmos, né? Uhum. Que as pessoas chamam de empoderamento, né? Então, Sim. eles terem autoconfiança, tipo, eles sabem que eles são capazes e que eles podem fazer o que eles quiserem, que é aquilo que eu falei lá no começo. Por que você não trabalha bem português e matemática, todas as matérias bem com a criança, em que ela saiba bem os dois, e depois ela escolhe o que ela quer, porque ela gosta. E não porque ela é boa naquilo ou não, Uhum. né? Então, não é, isso não devia ser um parâmetro. Ah, eu sou Sim. bom nisso, então eu vou fazer. Eu sou boa em matemática, então eu vou fazer engenharia. Não, isso não devia ser um parâmetro. Uhum. Você tem que fazer o que você gosta e não o que você é bom naquilo, né? Uhum. Existem Sim. habilidades que você pode desenvolver, sim, que as pessoas têm mais facilidade. Tem gente que tem um dom né, de tocar instrumento, que a pessoa desenvolve de ouvido. Não que você também não desenvolva, você também pode tocar. Ah, Uhum. tem gente que desenha muito bem, mas também pode aprender a desenhar. Quem não desenha bem também pode aprender a desenhar, né? Sim, Então, com aí certeza. você vê que todas as habilidades elas podem ser desenvolvidas. É só a gente querer, é só a gente ir atrás. Uhum. E quando se é criança, é mais fácil, porque o cérebro está em expansão. Então, o cérebro Uhum. está ali desenvolvendo. Até os 12 anos é onde a massa branca do cérebro ela está em mais expansão. Então, quanto mais você desenvolver nessa época, melhor para o futuro dela. Então, isso Uhum. é muito interessante. Tá, então, investir, né? Tem que investir na criança, investir tempo, investir, porque Sim, é uma plantaçãozinha, né? Você está plantando agora, regando um pouquinho dia após dia, para que lá na frente ela possa colher e tenha a vida que vai fazê-la feliz, né? exatamente. Nós Vai somos fazê-la responsáveis pelos feliz. nossos filhos, né? Nós Sim, colocamos eles no mundo e nós temos a obrigação de ajudá-los, de exato. criá-los. Então, por que não fazer ali, semear coisas boas Uhum. e arrumar ali o plantio para eles depois colherem lá na Sim, frente, né? Na frente. exato. Ainda mais com todo o conhecimento que a gente tem hoje em dia. Então, isso é Uhum. muito, muito importante. E esse acompanhamento pedagógico é muito importante, porque é a segunda casa, a escola é a segunda casa deles. Uhum. Então a gente precisa ficar ali de olho, como é que eles estão indo, como é que está sendo a convivência social deles na escola, como é que está a Uhum. autoestima da criança, e não banalizar. Ai, depois melhora. Ai, ele não vai precisar disso. Ai, não banaliza isso. Você está banalizando o sentimento dele, muitas Uhum. vezes. E você nem está se Uhum. dando conta. Então, esse é o interessante, né? Às vezes, Sim. uma questão, putz, olha, o que a gente já viu de criança que fica feliz porque foi bem lá na nossa prova, lá que a gente tem a prova, né? Uhum. Depois Sim. de 18 aulas, a gente tem a provinha de 30 questões. Eles ganham Uhum. medalha se eles tiram 100%. Nossa, a felicidade Alegria, né? deles é impressionante. Então você vê que eles Uhum. reconquistaram a autoestima deles, porque eles viram que eles são capazes. Sim. Passaram por cima daquela barreira, né, que fazia eles se sentirem mal. Então você vê a criança mudar, é impressionante, é muito legal, é muito interessante. Legal, Denise. Quero te agradecer pelo bate-papo, agradecer pelas informações, né? Lembrar todo mundo que está assistindo a gente que a nossa página tem bastante coisa legal, bastante conteúdo, serviço, dicas para vocês. Então, acompanhem as redes sociais, acompanhem o blog também, né? Da Ensina Mais, tem Sim, bastante coisa legal que a gente está alimentando. Liga lá na unidade, né? Sempre tem alguém legal para atender bem, tirar dúvida, explicar, né? Então a gente fica à disposição aí de todo mundo. Não esqueçam, mês que vem a gente vai tratar um outro tema bem importante, que é o TDAH. Para vocês terem uma ideia, de 3 a 6% das pessoas no mundo têm TDAH. E às vezes não sabem, grande parte não sabe, e a exatamente. vida é afetada por isso. Então é Uma importante. a cada Diga. 10 crianças tem TDAH. Então, Existem para ver como é vários importante. tipos de TDAH, então TDAH. Uhum. Então, às vezes eu falo assim, não, mas ele não é hiperativo. Não é só hiperatividade, é o Sim, déficit de atenção. Então, isso é sim. muito importante a gente falar sobre isso e trabalhar em Uhum. cima disso. Isso é muito Uhum. legal, muito legal.
É importante. Então, se vocês tiverem perguntas, sugestões de informações, qualquer coisa, manda pra a gente responde, a gente trabalha em cima, cria algum conteúdo para deixar vocês todos bem informados e dar dicas para vocês, porque é importante também para que, né, vocês não só saibam de uma dificuldade ou de um problema, mas saibam como corrigi-lo, como resolvê-lo, né? Nossa intenção Exatamente. é essa, né? E podem mandar, que nem o Michael falou, mande as dúvidas. Se vocês quiserem saber sobre algum tema específico, manda, que a gente faz um mês aí falando sobre isso, E tá? A gente vai começar aí cada mês falar sobre alguma coisa, como eu falei no começo da live. E quem chegou agora, perdeu a live, volta lá que eu vou deixar gravada, tá? isso aí. Aqui na página da Ensina Mais, né? No Instagram da Ensina Mais. E aí vocês podem assistir depois e compartilhar para quem vocês acharem interessante esse conteúdo. E assim a gente vai fazendo aos pouquinhos para passar a informação e disseminar a informação para todo mundo. Isso aí. Denise, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que estão aqui com a gente, que assistiram, que participaram. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, Obrigada, bom fim de semana. gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. E agora aqui? Vamos lá.